Heróis, mitos e narradores tradicionais já não têm vez nas nossas bibliotecas. Para construir um novo paideum é necessário começar pela base. Os ecos dos livros lidos, das recomendações de sempre, dos textos que os professores nos apresentaram, formam um olhar para o mundo. Mas que ecos ressoaram para esses professores? Nas escolas e nas licenciaturas, o letramento racial crítico, os estudos de gênero e as perspectivas decoloniais têm modificado como as narrativas ressoam. Histórias pretensamente universais não são mais centro, e esta conversa pretende lançar luz justamente para as direções esquecidas da bússola. Para ver norte, é preciso que o seu oposto também exista, e não só ele. Nossos ponteiros não são mais os mesmos. A investigação consiste em saber para onde eles apontam. E é com a esperança de que eles apontem para outras narrativas que a Flimo recebe as pesquisadoras Aparecida de Jesus Ferreira e Ana Beatriz de Paula, com a mediação da pesquisadora Patrícia Maier, para discutir este novo ser-estar no mundo, narrativas pós-coloniais e existências decoloniais na construção de outros imaginários. Boa noite. É com muita alegria que nós iniciamos essa mesa, na verdade, essa sala, como foi a divulgação da, da Flimo, né, nas redes sociais e divulgação que foi realizada aí durante toda a programação inicial, né, para divulgar a programação da Feira Literária. E é muita alegria que a gente recebe vocês hoje aqui conosco, então, para esse bate-papo da Festa Literária de Morretes, em que nós contamos com a participação da professora Aparecida de Jesus Ferreira, da UEPG, e da professora Ana Beatriz Paula, da Universidade Federal do Paraná. Eu sou professora Patrícia Meyer, do Instituto Federal do Paraná, e faço essa mediação, já aproveitando para agradecer, então, o convite, então, para estar nesse momento aqui participando da Flimo. Nós trazemos essa noite como provocação a seguinte mesa ou a seguinte sala, para que a gente possa dialogar aqui. Ser e estar no mundo, narrativas pós-coloniais e existências decoloniais na construção de outros imaginários. Então, eu já começo aqui agradecendo a presença, a disponibilidade da Aparecida e da Ana para estar com a gente fazendo essa discussão, e já lanço aqui uma primeira provocação. Pelo menos nas minhas redes sociais, quando nós compartilhamos aí a divulgação da Flimo, para que ela chegasse a um público maior, para mais pessoas, para mais professores também, porque essa edição também teve essa provocação, né, de formação de professores. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando, mas exatamente qual é esse tema aí que vocês vão debater? Que tema, que discussão é essa, Patrícia, que você vai mediar? Então, eu já começo para introduzir aqui a nossa mesa perguntando, tanto para a Aparecida quanto para a Ana, como educadoras e como provocadoras que somos, né? Se vocês poderiam explicar um pouco para a gente o que é essa proposição dessa mesa e como que isso soou para vocês. É claro que a gente vai estar discutindo isso aqui no nosso próximo, né, ao longo aqui dessa noite, do nosso tempo, né? Mas, em linhas gerais, o que a gente pode entender, então, por narrativas pós-coloniais, existências decoloniais e construção de outros imaginários, partindo, então, desse primeiro olhar, num primeiro impacto do que essas questões trazem, e principalmente já provocando vocês um pouquinho mais para essa prosa, para essa discussão, mas que vocês possam também fazer o papel de vocês ressignificando aí essas temáticas, né, co-criando com a gente esse tema, né, trazendo então o olhar de pesquisadoras de vocês e o olhar de presença de vocês no mundo para fazer essa introdução. Vou começar então com a Aparecida, né? E daí na sequência a gente passa para a Ana, então, para entender um pouquinho mais que provocação é essa aí que a Flimo está trazendo para a gente essa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, Patrícia, né, pela oportunidade, pela possibilidade. Obrigada a Juliet também pelo convite para estar aqui. Vai ser um prazer estar dialogando com a Ana e com você. E também parabenizar por esse evento online, né, que está ocorrendo, e é um prazer estar aqui com vocês, poder dialogar um pouco com vocês
a respeito dessa temática tão importante, né? Quando eu penso, trazendo para a minha realidade e para a minha área, e pensando, né, que é o lugar que eu dialogo e que eu trabalho, que é dentro da formação de professores, e pensando as narrativas, né, eu trabalho muito com narrativas, gosto muito de narrativas, as narrativas fazem muito sentido para o lugar que eu estou, porque são as narrativas que movem a eu pensar que aspectos que eu vou refletir com os meus alunos é a partir das narrativas, das experiências deles, de que lugar que eles estão, quais são as práticas sociais que eles desenvolvem com os próprios alunos deles também, considerando esse lugar que eles se colocam. Então, pensar essas narrativas decoloniais, né, é pensar as nossas próprias narrativas, né? Então, nós não precisamos buscar ou pensar ou ficar sempre pensando em trazer referenciais teóricos que possam justificar o trabalho que a gente faz, que sejam eurocêntricos, né? Então, a gente pode pensar essas narrativas que sejam narrativas do Sul, né? Que é um pouco do que dentro desse lugar que a gente está, né? E daí também, quando você pensa as narrativas do Sul, são essas nossas próprias narrativas, né? E daí, pensando nas nossas próprias narrativas, nas nossas próprias experiências, né? É também produzir epistemologias, né? Então, nós também somos autorizados e podemos produzir as nossas próprias epistemologias do nosso lugar, desse lugar de atuação, desse lugar que nós estamos, porque são essas narrativas nossas, né? Que dão significado à nossa existência, né? Que dão significado às nossas identidades, que dão significado às nossas práticas sociais, os lugares que a gente circula. Então, pensar hoje narrativas decoloniais nos possibilita nos ver nesse lugar de produção de conhecimento, de empoderamento, de possibilitar nos aproximar mais dos nossos alunos e das nossas alunas também, né? E possibilitar que esses professores, que no meu caso eu trabalho com formação de professores de línguas, né? Que esses professores também possam se ver como produtores, né? Das suas próprias epistemologias, e que a partir daí também levem essa possibilidade para que os seus alunos e as suas alunas também façam a mesma coisa, né? Então, dentro dessa perspectiva que eu vejo essas narrativas decoloniais, né? E daí, pensando dentro dessas narrativas decoloniais, eu ainda trago as intersecções, né? Para pensar essas identidades. Intersecção com raça, com gênero, com classe, com sexualidade e com geração. Então, hoje não tem como eu pensar a formação de professores sem pensar essa formação dessas identidades, que elas estejam imbricadas, né? Com todas essas identidades. E conforme, né, o lugar que você está, ela vai fazendo intersecção com algumas e outras nem tanto, algumas você se aproxima, outras você se distancia, né? Então, é dessa forma que eu vejo, que eu percebo a questão das narrativas decoloniais dentro desse meu lugar de atuação, dentro das práticas sociais que eu desenvolvo e junto com as pessoas que eu dialogo. Então, eu acho que seria isso. Obrigada. Ana. Então, eu vou talvez complementar apenas, né, o que a professora Aparecida colocou, né? Lógico, agradecendo o convite, para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, nesse diálogo que muito me é caro em relação, especialmente à formação de professores, né, que também acredito seja a cereja do bolo dessa conversa nossa aqui, né, de que forma tudo isso que a gente estuda de teoria, tudo que a gente vem ao longo de muitos anos trabalhando, precisa reverter lá na sala de aula, lá na ponta, né? Para que a gente possa pensar em ações decoloniais, né? Como que a gente pode agir de forma a não apenas questionar isso que a gente chama de colonização ou neocolonização, né? Colonialismo, neocolonialismo,
nesse âmbito que é a dimensão do poder. O poder associado ao saber, o poder associado ao que a gente reconhece como teoria, como legítimo. Então, de que maneira uma ação, uma prática decolonial envolve todo um conjunto de práticas, de metodologias, de reflexão ativa em relação a que poderes são esses que transitam na sala de aula e que estão associados aos saberes. Eu entendo a literatura, principalmente as narrativas pós-coloniais, como grandes ferramentas, instrumentos, possibilidades e vários outros nomes que eu poderia listar aqui, né? Nós que gostamos tanto de palavras, a gente pode enumerar uma lista sempre bem comprida delas, né? No sentido de que a reflexão que essas narrativas possibilitam, a referencialidade que elas trazem nessa dimensão, inclusive linguística, né? Que falas são essas, que dizeres são esses, que de repente não estão no cânone, de repente eles estão ao mesmo tempo no centro, mas ao mesmo tempo no periférico, ao mesmo tempo tem poder e ao mesmo tempo não tem. Então, até que ponto esse discurso do colonizador branco, nessas narrativas, né, do homem branco e etc., né? Vou diminuir as palavras, porque essa é só uma introdução, a gente pode questionar, mas, ao mesmo tempo, relativizar a partir dessa dança que acontece entre os poderes nas narrativas pós-coloniais. Né? Eu trabalho essencialmente com literatura, e as literaturas pós-coloniais, de um modo geral, em diferentes espaços, né? E eu entendo, principalmente nessa dimensão do repertório, o que o professor, o que as pessoas nas salas de aula, não vou nem chamar professor e aluno, o que esse coletivo trabalha no sentido de uma partilha desses poderes e desses questionamentos dos poderes, entendendo essa dinâmica, como ela flui de diferentes formas, conforme, lógico, a narrativa que a gente está dinamizando ali. Né? Ana, deixa eu aproveitar o gancho da tua fala e já trazer uma seguinte questão. Então, só para você aprofundar isso, né? Porque a primeira questão era meio introdutória, para a gente se tentar aí, né? Em que medida, então, que é importante introduzir você que já trabalhou na escola e tem essa experiência da formação dos professores também na licenciatura, né? Na pós-graduação também, me corrija se eu estiver errada, mas em que medida é importante, então, introduzir novos repertórios, então, para esses sujeitos, para essas pessoas, como você disse tão bem, né? E, ao mesmo tempo, ampliar, então, aquilo que está muito restrito ao cânone ou essa narrativa que ainda é muito egocêntrica e que sempre repercute e ressoa essas vozes dominantes, né? Então, qual a importância, em que medida que é essa necessidade, acho que é mais do que perguntar a importância, qual a necessidade, então, ou a urgência de se fazer essa introdução de novos repertórios? Patrícia, adorei essa palavra que você usou, urgência. Né? Eu percebo como uma urgência de ampliação de repertório, e volto a dizer, sem que isso signifique qualquer sentido de poder sobre isso. Eu acho muito delicado esse movimento, que é você trazer, tanto para os alunos nas licenciaturas, quanto para os professores, né? Alunos das licenciaturas que às vezes já são professores, né? Como é delicado esse movimento, que é você oferecer outros olhares, outras perspectivas, que essas narrativas que não são canônicas, né? O que seriam essas narrativas canônicas? Por exemplo, os grandes romances. Eu que trabalho com literatura de língua inglesa, literaturas de língua inglesa, né? Inclusive o termo, eu acredito que já começa por aí. Como que você discute os termos? Não existe literatura inglesa, existe, né? Mas quando a gente trabalha numa perspectiva pós-colonial, né? Numa ação decolonial, você vai refletir sobre literaturas de língua inglesa.
literaturas de língua portuguesa ou de expressão portuguesa, você tem umas possibilidades, mas entendendo que, dependendo do país, se é uma literatura de língua inglesa produzida na Nigéria, ela tem um imaginário completamente diferente, ela discute poder de uma outra forma. É uma experiência de colonização diferente de uma escrita de língua inglesa produzida na Irlanda, que também sofreu colonização, né? E que também tem questões muito interessantes em relação à própria língua. Então, quando a gente fala sobre trazer um novo repertório, a gente está trazendo novas possibilidades de criação, não só no sentido de eu vou interpretar o texto, muitas das vezes a gente cai numa armadilha, né? Eu vou pegar esse texto e vou interpretar. Eu acho que a gente vai elaborando isso mais, a Aparecida com certeza vai nessa discussão também, né? Não é uma questão de interpretar o texto, né? É uma questão realmente da gente trocar com esse texto, da gente se ver nesse texto, da gente trazer esse texto para as nossas vidas e passar a perceber outras formas de enxergar o mundo, a realidade, outras proposições de representação de mundo. Por isso, novos imaginários. Caso contrário, o nosso mapa mental, vamos chamar assim, reduzindo, usando um termo bem comum, né? Nosso mapa mental, nossa maneira de construir mundos, ela fica restrita. A questão é a restrição. É como o desconhecimento de outras formas restringe o potencial do sujeito na sua dinâmica de representação, na sua dinâmica de criação. Então, eu entendo isso como uma urgência. Novas possibilidades geram outras novas possibilidades de se manifestar, de criar, de pensar, de discutir, de dialogar, né? De entendendo essa diferença para construir diálogos mais ricos. Aparecida. Então, agora, acho que a Ana abriu para a gente essa discussão, para que a gente possa dialogar também com a questão da tua pesquisa sobre letramento racial crítico, trazendo para essa perspectiva dessas coisas, desses termos que ela citou, trazendo para essa perspectiva de construção de novos mapas mentais, de uma nova representatividade. Então, eu quero te ouvir também aí trazendo, né, os frutos das tuas observações, da tua pesquisa, para a gente já ampliar esse diálogo. Uhum. A questão do letramento racial crítico surgiu na minha vida justamente por conta das narrativas, né? Eu trabalho muito com narrativas de professores no momento de formação, para que esses professores pensem um pouco sobre a sua identidade profissional. E ao pensar sobre a sua identidade profissional, que pense essa questão da identidade profissional interseccionada, né? Que daí, para pensar a identidade profissional, não tem como pensar a identidade profissional sem entender que, dentro desse espaço, como é que uma mulher negra, né, vindo de um determinado espaço social, com uma determinada idade, vai se entender dentro desse espaço, né? Como é que uma mulher branca, vindo de um determinado classe social, vai se entender dentro desse espaço também de formação de professores, né? Sempre interseccionada com a questão de raça, né? E nos momentos que eu comecei a fazer mais essa geração de narrativas junto com as próprias professoras, aparece sempre muito a questão racial e de gênero, né? Interseccionada de classe social, no momento de se pensar essa identidade. Quem sou eu nesse lugar que estou passando por esse processo de formação? E daí, por falta de ter possibilidades de pensar como é que essas narrativas poderiam ser interpretadas dentro desse lugar de formação de professores, né? Foi que daí eu fui desenvolvendo algumas práticas com as professoras e apareciam várias questões, então eu entendi aquela questão como processo de letramento, né? Que era um processo de tomar conta, de aprender, de instigação e de entender que lugar era esse.
Mas daí só a questão do letramento por si só não dava conta de fazer essa relação com a questão racial, né? E daí foi nesse momento que apareceu a questão do letramento racial crítico, e daí eu comecei a pesquisar, e eu já me vejo dentro da minha área e do meu campo de atuação, dentro da linguística aplicada à crítica, e daí dentro da linguística aplicada à crítica tem a educação linguística crítica também. E eu já trabalhava com a questão de letramento crítico, mas de uma forma um pouco mais ampla, mas não dava conta de atender a questão racial. E daí foi nesse momento que eu comecei a procurar por suportes que me dessem a possibilidade de entender a questão racial nesse processo de formação de professores. E daí que eu tive esse encontro com o letramento racial crítico, que passou a fazer todo sentido daí nas produções das narrativas, né, no processo que as professoras fazem essa geração dessas narrativas. Então, você consegue perceber o quanto que, a partir do momento que há uma dimensão de entender que lugar é esse que eu estou, né? E que ela faz essa intersecção com raça, com gênero, com classe, né? Essas professoras e professores também, né? Conseguem se ver como pessoas que, ao estar dentro do espaço da escola, né? Com alunos e alunas também, né? Elas também entendem a necessidade de escutar esses alunos e essas alunas sobre as suas próprias experiências, que perpassam as questões de raça. Então, primeiro, as professoras precisam passar por essa experiência de entendimento, de conhecimento de quem sou eu nesse lugar, e que essas práticas sociais eu não consigo entender a educação linguística sem entender que as questões do corpo, né? Do nosso corpo, da minha corporeidade, ela está imbricada. Então, eu não consigo entender, estudar e falar sobre a questão de ensino e aprendizagem de línguas, né, sem entender que esse lugar do meu corpo está lá e que tem toda uma relação de poder aí, dependendo de que classe social eu sou, de qual que é o meu pertencimento racial e como é que eu me vejo dentro da questão de gênero também, né? E que isso vai ter impacto depois dentro da escola, que tem impacto na nossa sociedade. E daí que entra a questão do letramento racial crítico, que eu acho que faz todo sentido e dá sentido para as narrativas e dá sentido para esse lugar que os professores e as professoras também ocupam, tanto dentro do espaço da escola como fora do espaço da escola, dentro do espaço da universidade e fora do espaço da universidade também, né? Então, eu acho que seriam essas as reflexões aí das narrativas do letramento racial crítico. É engraçado porque na conversa prévia, né, que a gente tem ali para se conhecer um pouquinho melhor com a Ana, ela citou exatamente uma frase que para mim ficou muito marcado, que na experiência dela, que dela conta um pouquinho melhor, mas só para introduzir a questão, como professora primária também, ela sentiu muito isso, do corpo ser também colonizado, né? Uhum. Ana quer falar um pouquinho sobre essa questão para a gente, porque a gente está fazendo relação um pouco, já que a professora Aparecida também citou essa questão da importância do corpo, e esse corpo que ocupa um espaço, ocupa um território, um lugar na escola, na sociedade, que também se comunica, né? Como que se dá toda essa relação? Eu sempre vou puxar, eu acho que a riqueza da nossa conversa é justamente essa troca, né, em lugares diferentes, então eu vou sempre puxar um pouco para a questão da literatura e dessa representação do corpo na literatura, e de quanto essa dinâmica de discussão sobre a representação do corpo nas narrativas pós-coloniais, elas trazem essa dimensão, né, do corpo colonizado e do corpo negro duplamente colonizado, dependendo da cultura em que essa literatura pós-colonial é representada, né? Então, eu vejo, sim, né, no sentido da minha experiência, né, eu comentava com a Patrícia nessa nossa conversa, né, o quanto essa questão corporal me é cara, eu venho desenvolvendo pesquisas também ligadas à corporalidade no sentido mesmo do movimento e da presença do corpo na escola, a presença do corpo no sentido da colonização da mente, né? A escola é um espaço mental, então é como se o corpo não fosse para a escola, e isso é uma outra discussão, né? Mas que também pode fazer parte dessa, né? No sentido mesmo de entender a presença do corpo não só como representação. E aí sim, né? Eu adoro teoria, viu, Aparecida? Então
e eu acredito que você gosta também, né? Porque como pesquisadora a gente tem sempre essa paixão pela teoria, isso, não sei se isso é bom ou ruim, mas né? E existe uma nova linha dentro da ecocrítica, que não tem noção ainda, que é muito recente, que é o feminismo material, em que vem trazendo, a partir dessa postura de ressignificação desse corpo, não no espaço da representação, mas trazer o corpo enquanto entidade física, né? Por isso, essa discussão de gênero no âmbito físico-material, né? E que dialoga enormemente com essa questão do letramento e das narrativas, que são narrativas das pessoas que estão na escola, nos sujeitos que fazem a escola, e não apenas, ou não unicamente, nos sujeitos representados na literatura ou nas textualidades outras, né? Lembrando sempre que, mesmo numa concepção, dependendo da teoria que você use, o próprio entendimento de texto como uma coisa dissociada da vida real, ela não necessariamente ocorre, ou seja, as textualidades, sejam elas não têm separação, o texto que é literário das textualidades, vamos chamar, do mundo real, né? Num primeiro momento, para não entrar em grandes discussões teóricas, né? Então, o que eu vejo em relação a essas representações de corpo e de como a literatura ela colabora enormemente, principalmente nessas literaturas pós-coloniais, oportunizando para os professores, e de novo a gente volta para o repertório, né? Que é quando que os professores, né, nas suas formações, discutem o corpo nesse espaço que é o espaço da literatura e das artes. Não só da literatura, porque eu acho que a literatura ela é uma forma de arte, também a gente pode ler um quadro e a gente sabe todas as outras formas de leitura que nós podemos desenvolver, né? E como que esse corpo ele vai ser discutido, ele vai ser trabalhado numa história em quadrinho, numa graphic novel, ou num anime, no mangá, e também num grande clássico, e também numa escrita pós-colonial, que também pode ser um clássico, dependendo da perspectiva, né? Os clássicos pós-coloniais também existem. Enfim, eu entendo como a literatura, de um modo geral, ela pode e deve entrar nessa discussão do letramento, de todos os letramentos, né? Colaborando como mais uma dimensão da experiência humana em relação a esses saberes e a esses aprendizados de existir, de ser, né? De questionar, principalmente nessas dinâmicas da colonização, ou seja, o corpo colonizado, o corpo negro colonizado, como isso muitas das vezes não é discutido porque ele não é lido, não aparece isso, às vezes, no ensino médio inteiro, no Fundamental 2 inteiro. Também, não vamos comentar isso no ensino fundamental 1, vamos trabalhar. Então, a interseccionalidade proposta dentro desse letramento crítico, ela demanda que a gente utilize diferentes ferramentas. Então, é extremamente importante que hajam diferentes textualidades no sentido de entender como essa dinâmica ela é perversa e a gente precisa estar atento às diferentes formas como ela se manifesta, né? Deixa eu até puxar essa questão, acho que da perversidade, acho que eu gostei dessa questão, porque a professora Aparecida colocou lá naquela frase introdutória dela, no início, ela falou sobre a necessidade de criação de novas epistemologias, de novas teorias, de novos olhares de pesquisa que deem conta da nossa realidade. Então, eu queria perguntar para a professora Aparecida o quanto que isso é importante para prolongar um pouquinho a fala sobre essa questão da necessidade de criação de novas teorias, para despertar esse olhar, né? E daí tirar o negro de uma posição que ele é objeto para uma posição que ele é sujeito e pesquisador, né? Ótimo, excelente. Obrigada, Patrícia. Essa questão, ela é de extrema relevância, né? E quando a gente vai para dentro
da área de formação de professores, né, para que haja essa possibilidade desses professores se verem como produtores de epistemologias, né, há uma necessidade também que dentro dos próprios cursos de formação, por exemplo, né, quando a gente vai olhar a questão do currículo, como é que o currículo é construído, né, e as ementas dos cursos de formação de professores, a gente vê que as referências utilizadas para o processo de leitura e de formação dos professores são referências eurocêntricas, né? Então, quanto das referências, das leituras que os professores fazem dentro do curso, do processo de formação, que são textos que eles se veem dentro, né, das leituras que eles estão lendo, e não só dos textos literários, não só para a questão da literatura. Por exemplo, qualquer professor que esteja dando qualquer disciplina, o quanto que esse professor, na sua ementa e nas suas referências bibliográficas, ele considera a escrita de autores e autoras, né, que sejam negros e negras ou indígenas, por exemplo, né? Porque para ele poder entender que há outros saberes que não só os saberes eurocêntricos sendo vinculados, né, naquele processo de produção de conhecimento daquele professor e daquela professora, que vai fazer com que ele ou ela se veja como produtor de conhecimento, porque essas experiências ele precisa ter dentro daquele espaço de produção de conhecimento que é a universidade, para que depois, quando ele sair, ele também possa fazer essa articulação, né? Então, se não se dá, não se trabalha com isso, como é que é esperado que esse professor ou essa professora depois vá se ver como produtor ou produtora de conhecimento, né? E daí perpassa toda uma questão de não se ver nesse lugar como produtor de conhecimento. E quando você vai para a escola, você tem o agravante de nós termos, por exemplo, livros didáticos, né? Livros didáticos, tanto, por exemplo, de língua portuguesa, de história, de geografia, das línguas estrangeiras, das línguas adicionais, né? Então, você olha dentro dos livros didáticos hoje, dentro da escola, os livros didáticos são extremamente eurocêntricos. Do ponto de vista de representatividade dos livros didáticos, eu faço pesquisa com relação à questão do livro didático e vejo a representação tanto de livro didático quanto de literatura infantil, né? Então, é uma das questões que eu vejo a representação, tanto principalmente da questão de gênero, de meninas negras, né, sendo representadas dentro dos livros de literatura infantil, quanto dentro dos livros didáticos, de que forma que as pessoas são representadas dentro dos livros didáticos. Daí meu interesse é olhar pessoas brancas e negras interseccionadas com raça, gênero, classe, sexualidade, né? E daí a gente vê que as pesquisas têm demonstrado, por exemplo, né, que as mulheres negras são as menos representadas, né? Elas são representadas de formas estereotipadas, elas não são representadas como intelectualizadas. O corpo negro dentro do livro didático não é representado como intelectualizado. O corpo negro dentro do livro didático não aparece com o seu cabelo de pessoa negra, né? Ou seja, aparece com um outro cabelo que é o cabelo colonizado, né? Que é o cabelo imitando o alisamento da pessoa branca, né? E daí que entra a importância dessa literatura pós-colonial e pensar um pouco nessa questão dessa decolonização, né? Dessas representações coloniais e que fazem parte do nosso dia a dia, né? E a gente vê essa representação dentro do livro didático, como a gente vê essa representação dentro dos livros de literatura, e quando a gente vai procurar os livros que são utilizados dentro da educação, do ensino fundamental e do ensino médio, a gente raramente vê protagonistas, né, negros e negras dentro dos livros, não é? E daí, como é que a gente espera que essa pessoa, que é esse corpo negro, que é 56% da população brasileira, né, consiga se ver como produtor e produtora de epistemologias, por exemplo, e que tenham a ver com as suas práticas sociais, né? Então, há uma necessidade dessa reflexão constante, justamente para essa quebra hegemônica, né, dos conhecimentos produzidos na universidade, que é extremamente eurocêntrico, né? E que a universidade também é um lugar de poder, e o currículo é uma disputa de poder, né? Que você, para quebrar essa disputa de poder dentro da universidade e fazer com que, né,
os livros de literatura não sejam pura e simplesmente eurocêntricos, ou as referências bibliográficas que são utilizadas como base para a formação de professores, pode ser para a questão da literatura, pode ser para a linguística, pode ser para qualquer área, né? Com as disciplinas que são consideradas como importantes para a formação daquele currículo de professor, né? Então, há uma necessidade de uma conversa muito honesta, né? Para entender que lugar é esse que nós estamos dentro do Brasil, que não considera 56% dessa população que está dentro do Brasil, e que nós temos que produzir conhecimento para essa população, né? Que currículo nada mais é do que a representação de um determinado povo em um determinado momento histórico, não é? Então, de que forma que esse povo brasileiro, que é majoritariamente negro e negra, né? Como é que ele não é representado dentro dos currículos de formação de professores? Então, esperar que depois essas produções dessas epistemologias sejam feitas, né? Nós temos que propiciar que esses professores e as professoras que estão sendo formados, que elas tenham experiência com essas referências, né? Que possibilitem que elas se vejam e eles se vejam nessas referências, né? E daí, para quebrar esse padrão eurocêntrico e hegemônico, né? A gente precisa realmente falar com seriedade que a gente quer, de fato, ter uma sociedade mais equitativa, mais justa, né? E mais humana, e que todos e todas estejam representados. E que não esteja só nos discursos, por exemplo, das nossas escritas, dos nossos artigos e das nossas publicações. Então, a gente precisa realmente ir para o enfrentamento dessa realidade que a gente tem hoje, no contexto brasileiro, né, e isso não é só para a área das licenciaturas, não. Em todas as áreas, em todos os lugares que se produz conhecimento, é o conhecimento eurocêntrico que é valorizado, né? Ana, quero aproveitar algumas palavras, você falou das palavras, né? Como a gente fica com as palavras, né? Que a Aparecida colocou, porque ela falou, por exemplo, da questão de enfrentamento, da necessidade tanto de introdução quanto de produção de novas epistemologias. Eu queria que você, além de dar a sua opinião a respeito disso, né, dessa necessidade de ampliação da análise crítica, de ampliação da teoria também, mas que você comentasse um pouco também sobre esse enfrentamento em sala de aula, porque com você a gente até conversou sobre isso, porque pode existir até da parte desses outros sujeitos, dessas outras pessoas que são os estudantes, que são aquelas pessoas em formação, também uma certa resistência, né, em relação a ampliar o seu repertório ou de ampliar a sua perspectiva teórica. E daí, como é que fica o nosso papel, digo nosso, né, porque também sou educadora e também sou curiosa em relação a isso, como é que fica o nosso papel aí, então, de estabelecer aí essa lógica de enfrentamento também dentro de sala de aula? Né, quando a gente conversou, eu acredito que seja o enfrentamento, ele né, ele é necessário, ele é cotidiano, porque, como eu disse, essa lógica perversa, ela se manifesta o tempo todo e de maneira não necessariamente escrachada, às vezes ela é muito sutil, e a gente demora até um tempo para perceber, peraí, o que aconteceu aqui? Opa, né, para tudo e vamos começar de outro jeito, né? Porque o rumo foi um rumo que a gente não quer, é um rumo que a gente combate, né? Então, eu acredito que esse enfrentamento, ele faz sentido, e ele é um enfrentamento, como eu digo, que precisa ser feito de maneira delicada, porque muitas das vezes esse sujeito que está em formação nos cursos, seja de licenciatura ou não, acho que a Aparecida foi extremamente feliz quando ela coloca e abre a discussão, isso não é restrito a formação de professores, a gente tem muito carinho pela formação de professores, mas não é restrito, né? É todos os saberes de todos os cursos, como isso eu entendo é experimentado de uma forma bastante dramática, porque muitas das vezes o nosso parceiro de caminhada ali na sala de aula, né? A gente que está trabalhando nessa formação de professores, ele quer o cânone, ele questiona por que não, por que eu vou estudar essa outra, por que eu preciso ler essa outra questão que não vai me dar legitimidade, né? E isso é bastante comum ainda, né? Justamente porque é uma construção
discursiva muito forte, né? Essa construção do cânone dos saberes, essa construção mesmo, né, do discurso hegemônico, como que ele é tão intimamente conectado a tudo que a gente pensa, tudo que os nossos alunos pensam, nossos colegas pensam, e opera de uma forma muito sutil, e a gente, às vezes, reproduz sem consciência o processo, né? E eu acredito que seja muito importante da gente pensar nesse enfrentamento, não de uma maneira, de novo, né, na estratégia do dominador e da colonização. Eu não preciso colonizar meu aluno para que ele entenda essa dinâmica pós-colonial, senão eu vou usar as mesmas armas, as mesmas ferramentas, ele não pode ser obrigado a pensar nisso, eu não posso oprimir o meu aluno nessa dinâmica, né? Eu acredito que precisa haver a oportunidade, a discussão, a gente trazer, a gente mostrar como que essas dinâmicas operam. Eu penso sempre na literatura infantil, em outros tipos de literatura que não necessariamente, né, ficcional, como que a gente precisa se apropriar disso como ferramentas para questionar. Então, muitas das vezes, é através da leitura de um romance, da leitura de um conto, da leitura de uma notícia de jornal, da leitura, né, de um comercial, que a gente pode polemizar isso e deixar que a conversa flua, que não seja também a gente como sujeitos principais de uma dinâmica. Não pode ser somente a minha voz que questiona, né? É a voz de todos que questiona essa dinâmica. Então, acredito que quando eu me defronto, né, com uma situação desafiadora dessa, que é um questionamento, por que eu tenho que ler uma literatura, né, como uma peça de teatro do Teatro Negro de Londres, que isso não está nos currículos canônicos, né? Então, as pessoas estudam o teatro inglês, o teatro irlandês, então são grandes nomes, né? E não estudam os outros teatros que são produzidos, por exemplo, em Londres, mas que são teatros negros, né? Que tem, inclusive, um espaço negro para essas representações. Então, como que isso não é uma oportunidade fantástica para você trazer e operar nessa dinâmica, né? Então, eu adoro quando eu trago isso, os alunos falam, professor, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu falo, viu? Olha só, para isso que serve a universidade, né? Para você realmente estar exposto ao diferente, ao novo, para você ser questionado, para você ter as suas verdades balançadas, para você se ressignificar e ressignificar também aquilo que você pensa como definitivo e verdadeiro, né? Então, eu acredito que esse enfrentamento ele é mais rico e dentro da minha dinâmica, né? É claro que cada contexto vai demandar estratégias diferentes. Muitas das vezes a gente precisa de estratégias às vezes um pouco mais contundentes, depende um pouco dessa dinâmica como ela está sendo operada, né? Nos cenários de cada professor, vamos chamar assim, né? Deixa eu aproveitar que a professora Ana mencionou novamente a questão de literatura infantil para questionar um pouquinho daí essa questão da sua posição aí de autora, Aparecida, que escreveu um livro de literatura infantil, né? Então, como que isso dialoga com a questão do letramento racial? Qual que é a proposição do livro? Conta um pouquinho para a gente, até porque você colocou, né? Não é só a posição de pesquisador, de professor, de autor de artigo, né? Mas a gente tem outras frentes aí que a gente também pode gerar essa resistência, gerar esse enfrentamento. Isso. Então, a questão dos livros de literatura infantil, né, e que esses livros de literatura infantil sejam diversos, né, para que as crianças tenham contato dentro nesse primeiro período de formação da educação infantil e do primeiro, né, do ensino fundamental 1, né, é de extrema importância, né, porque a criança ela precisa ver alguém ou algo parecido como ela, né, para que ela veja que há uma representatividade, né, e daí essa falta de representatividade, né,
faz com que a criança daí não consiga se ver dentro desse local de produção de conhecimento também, né? E isso gera, é claro que não só na criança negra, né? Então é importante sempre pensar nessa questão, além de reforçar a questão da criança negra se ver e dela ter uma autoestima elevada, dela perceber que ela também pertence a esses locais, que ela também pode estar sendo representada, né? Ensina a criança negra essa questão da autoestima, mas também ensina a criança branca de que ela não é a norma, de que existe uma diversidade de pessoas e que ela não é a única, né? E que infelizmente, o que a literatura que a gente tinha até há algum tempo atrás, e que hoje a gente tem muito mais evidência de literatura que há personagens negros e negras com literatura infantil, e que infelizmente não tinha há muito tempo atrás, né? Mas que mesmo que a gente tenha essa literatura de crianças negras sendo representadas nos livros didáticos, as editoras, ainda que os autores negros e negras produzem, são editoras, ainda que são editoras pequenas, e que não têm tanto evidência, né? Como deveria ter. Isso impossibilita também, né? Que esses livros cheguem na escola, né? Então, tem essa perspectiva de educar crianças negras e educar crianças brancas também, né? Para quebrar esse padrão hegemônico de ver o branco como norma, né? E de ver a diversidade. E daí, quando eu escrevi esse livro, que é As Bonecas Negras de Lara, né? Foi no momento que eu estava trabalhando com muita narrativa, né? Com bastante narrativa, essas narrativas produzidas por professores e em vários cursos de formação de professores. Então, os professores geralmente contam narrativas muito dolorosas, né? Muito dolorosas de que ocorre dentro do espaço da escola, né? E daí, naquele momento, quando surgiu a questão da escrita do livro que eu estava escrevendo, o outro livro, que era Letramento Racial Crítico através de Narrativas Autobiográficas, o meu sobrinho, ele ganhou uma filha, que o nome dela é Lara, e ele me deu para eu batizar a Lara, né? E eu pensei, por que eu não escrevi um livro para a Lara, né? Para a Lara ter orgulho desse pertencimento étnico-racial, que ela goste de bonecas negras, porque a questão da criança querer ter uma boneca negra, justamente porque os traços da boneca negra são associados a traços da pessoa negra que são traços pejorativos, né? E daí a criança não quer ter uma boneca negra, né? Por quê? Porque a boneca negra não é valorizada, né? Então, aí você precisa ensinar, precisa ter boneca negra no mercado, nos lugares, em lojas, em lugares que se compra brinquedos para criança, tem que ter bonecas negras com muita evidência. E bonecas negras que sejam bonecas que as crianças queiram ter, e não bonecas que sejam bonecas que são feitas em larga escala, né? Mas que não tenha toda uma questão de que seja uma boneca bem feita, bem elaborada, que seja uma boneca bonita, que a criança queira ter aquela boneca, queira estar com aquela boneca, né? Então, foi nesse sentido que eu escrevi esse livro, né? E daí, trazendo no livro, ele tem algumas narrativas, e essas narrativas foram narrativas que eu escutei das professoras, mas que eu ressignifiquei aquelas narrativas, né? Trazendo alguns aspectos positivados para que a criança negra e não negra, né, quisesse ter bonecas negras e quisesse ler livros de literatura que tivesse personagens negros e negras também, né? Então, foi partindo da minha experiência de formação de professores e professoras que eu resolvi escrever o livro daí, né? E as experiências que eu tenho tido quando eu vou em escola, eu vou com o livro e levo até comigo bonecas e bonecos, né? Então, é impressionante ver o comportamento das crianças, né? Quando as crianças pegam e veem as bonecas, porque eu distribuo um monte de boneca para as crianças, depois no momento que eu estou indo embora, eu quero. Pego de novo. Então, às vezes, você vê a criança, deixa a boneca, ela vai lá de novo, ela pega a boneca de novo. Ela chega da boneca, ela abraça a boneca, ela não quer deixar a boneca ali. Por quê? Porque ela consegue se ver naquela boneca, né? Ela consegue se ver naquela personagem que, infelizmente, dentro da escola, quando ela vai na biblioteca da escola, ela não vê esses livros em abundância, né?
para que ela possa ver que ela também pode ser representada dentro daquele livro, e é um livro bonito, que tem uma imagem bonita, que a criança é bonita, que a boneca é bonita, né? E daí, então, precisa de mais espaços e mais possibilidades de representatividade, né? Para que essas crianças cresçam com uma autoestima elevada, desejo de pertencimento, né? E isso traz uma outra dimensão do corpo negro, né? Circulando na sociedade, né? E que volta de novo um pouco das reflexões que a gente iniciou a fazer, né? Ana, me permita pegar um gancho do que a Aparecida falou e ser um pouco redundante, mas acho que é porque acho que algumas coisas são importantes a gente marcar nessa conversa, né? Então, assim, qual então a gente pode dizer que é a importância da literatura e de outras artes nessa perspectiva de criação de imaginários, que inclusive está no título dessa nossa mesa, que na verdade é uma sala, né, dessa festa literária, mas qual é a importância, então, dessa perspectiva de que a literatura e as artes possam ter esse papel muito importante de rever essa perspectiva dominante nessa narrativa eurocêntrica? Nossa, eu acredito que isso seja, de novo a gente volta para a questão dos currículos e de novo a gente volta para que escola a gente quer ter, que sociedade a gente quer construir juntos, não é? E como que a gente precisa somar, articular, e eu acredito muito, Patrícia, numa questão que é decolonizar também, né, a própria metodologia, né? Metodologia de trabalho com os saberes, né? Então, quando a gente fala sobre a construção de novas epistemologias, e é isso mesmo, a gente precisa ter espaço para isso, e para isso a gente precisa ter realmente espaços de fala, de posicionamento em sala de aula mais leves, né, para todos, inclusive, né? É uma sala de aula inclusiva dentro dessa nossa conversa, pensando assim. A gente precisa pensar também nisso, né? Como é que uma metodologia de trabalho que dialoga, que transita com as artes de um modo geral, né? Então, a transdisciplinaridade, por exemplo, que é uma disciplina que não é uma metodologia que não vai trabalhar nessa perspectiva de privilegiar uma ou outra área em detrimento de outra, né? Então, eu vou trabalhar a língua portuguesa ou trabalhar a literatura ou vou trabalhar as ciências como se isso tivesse separado, com agora é aula de ciências, agora é aula de língua, agora é aula de literatura, né? Essa questão que, de qualquer maneira, é a construção de privilégio dentro da dinâmica, né? Você está construindo privilégios e você não opera de uma maneira a incluir e a articular, pensando em equivalências, em equidade, né? Dentro dos saberes todos. Então, eu vejo como o trabalho com a transdisciplinaridade, ou pelo menos uma interdisciplinaridade, vai permitir que essas artes elas entrem numa dinâmica que flua e que possibilite a gente pensar no interseccional, que possibilite a gente pensar na ressignificação das representações dos sujeitos em todo tipo de narrativa, né? Para a gente poder trazer um diálogo permanente entre a arte e a vida, né? E não necessariamente através de uma representação apenas, né? Mas no sentido mesmo de como a gente produz arte o tempo todo, e como ao criar a arte, ao produzir a arte, a gente cria novos imaginários mesmo, né? Agora, se a gente só tem, vamos pensar naquela célebre fala da Chimamanda, né? Que foi muito comentado naquele momento, que é o perigo de uma única história, de como se você tem um repertório, de como se você não tem essas oportunidades que são encontrar outras narrativas com as quais você se identifique, você efetivamente entender novas formas de representação do corpo,
dos sujeitos, né? Questionar isso. Como que você vai criar? Como que você vai criar novos mundos? Como que você vai criar novas sociedades, novas... Então, essa dinâmica das artes, e todas as artes, eu entendo como possibilidade de chegar no universo simbólico, que também precisa, muitas das vezes, ser decolonizado, né? A gente precisa, às vezes, ampliar esse universo simbólico. A gente conversou até, né? Como você vai ter todo um simbolismo de uma cultura mais tradicional, dos saberes tradicionais, né? A gente tem uma pergunta aqui sobre os quilombolas. Então, todo esse imaginário de uma cultura, de uma comunidade quilombola, que não está na escola, porque a escola tem um imaginário eurocêntrico. Então, muitas das vezes, não há essa oportunidade de, nossa, olha só, né? Se eu tenho esse outro imaginário ali representado, eu, quando for criar, eu vou criar automaticamente com uma possibilidade mais rica, né? Incluindo outros imaginários, ou, né, oportunizando novas formas de expressão através da arte ou através mesmo da dança, né? No momento em que você tem movimentos que não são movimentos eurocêntricos, muitas das vezes, dentro dessa perspectiva do que é sutil, do que é elevado, né? E essa distinção que muitas vezes são feitas e não se opera dentro de uma dança afro, dentro de um rap, dentro de um punk, ou seja, de que maneira esses corpos se movimentam de outra forma, porque a relação do simbólico, inclusive presente na sonoridade, é outra, né? Ela é diferente. E como é bonito ver isso tudo articulado dentro das possibilidades de criação, né? Quaisquer que sejam elas, seja na literatura ou em outras artes, né? Então, a gente chega de novo à questão do repertório, de como é importante a gente ter, por exemplo, o trabalho que a Aparecida faz, né? Quando leva essa narrativa da Lara, quando trabalha com as bonecas. Isso é um outro universo simbólico, isso é um outro conjunto de repertório de representação que faz com que todas essas crianças e os professores e as pessoas da comunidade que têm acesso a isso repensem, pensem, se reconheçam e também se sintam desafiadas ou instigadas ou convidadas, né, a representarem também essas suas expressões, né, nas artes que elas escolham, né, assim escolham. Aproveitando então a menção que a Ana fez, né, a pergunta, a gente tem uma pergunta aqui da Mônica Gueiros. Existe alguma literatura, epistemologia quilombola que já está sendo usada como referência? Vocês têm esse conhecimento e poderiam compartilhar isso com a gente? Eu conheço uma autora, eu faço parte da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, né? Então, tenho uma atuação, e dentro lá da associação eu participo de um grupo que é da área da linguagem, né? E literatura, mas também a gente tem contato com outras áreas, né? E daí tem uma pesquisadora que o nome dela é Georgina Helena Lima Nunes. Ela é da URGS, da Universidade Federal de Pelotas, da UCPEL, isso, da Universidade Federal de Pelotas, e ela tem muita pesquisa sobre quilombolas, né? Ela faz um trabalho muito bonito lá, então é importante olhar, em qualquer buscador que se vá da internet, né? É possível encontrar o material dela. Ela tem bastante material disponível, né? E que ela trata da questão da educação, mas trata da questão de dentro dos próprios grupos de quilombolas, de comunidades quilombolas. Então, ela faz um trabalho etnográfico lá muito bonito, né? Então, é Georgina Helena Lima Nunes, é o nome dela, né? Então, ela é uma das pessoas que eu conheço que tem feito, né, e que o que ela tem produzido sobre quilombolas é bem reconhecido no Brasil como um todo, né? Mas uma outra coisa que é importante pensar a respeito das comunidades quilombolas, e pensando em epistemologias produzidas pelos grupos de quilombolas, né? Então, hoje a gente tem um contingente importante de quilombolas, né?
indo para a própria universidade, né? E eles mesmos produzindo, né, conhecimento a partir das próprias experiências deles e delas dentro dos grupos. Aqui na região que eu estou, que é Ponta Grossa, né, nós temos Castro, que tem 5 comunidades quilombolas que são reconhecidas, aqui em Ponta Grossa tem mais 2, né? Então, o que a gente vê e percebe que os grupos, né, também estão tendo mais acesso à universidade, né, e estão, dentro da medida do possível, voltar e olhar para dentro da própria comunidade. Então, tem vários materiais que estão sendo produzidos, né, pelos próprios quilombolas a respeito das suas próprias vivências e experiências, e também produzindo epistemologias, né? Então, é importante tentar olhar um pouco sobre esses materiais que têm sido produzidos por eles e por elas mesmas, né? Ana, quer complementar com alguma indicação ou com algo nessa perspectiva? Não, eu conheço o trabalho da Georgina. Eu iria indicar... eu iria indicar o nome dela, né? Porque ela realmente tem um trabalho bastante consistente e já com reconhecimento e visibilidade, né? Eu faria a mesma indicação. Quando ela falou, eu disse, claro, a Georgina. Sim. Eu me recordei de uma colega do Instituto Federal, mas ela trabalha com a questão, ela faz mestrado na área de teatro, então ela trabalha nessa questão mais da perspectiva do teatro, resgatando narrativas realmente quilombolas, né? Estava até olhando aqui o nome dela, que é Karine, com C, Rossane Piaceta Xavier. Então, não é exatamente o que a Mônica aqui pediu, né, solicitou para a gente, que daí nós temos a Georgina, mas às vezes para ampliar um pouco e até dialogar com essa perspectiva que a professora Aparecida trouxe da importância das narrativas para trazer esses sujeitos, né? E a gente percebe que a gente só consegue, muitas vezes, entender a concretude desses cenários, a gente traz as narrativas reais, né? Então, dentro dessa perspectiva, trazer um pouco dessa vivência, e ela trabalha daí da intersecção disso, das narrativas com o teatro. Então, fica essa percepção, mais uma dica aí, né, para essa questão. Minhas colegas agora, depois dessa discussão, né, eu queria comentar com vocês agora que a gente fizesse algum fechamento, então, dessa mesa. Queria deixar vocês muito livres para trazer questões que, às vezes, eu acabei cortando no nosso papo, para tentar sistematizar um pouco as falas, alguma coisa que vocês consideraram que ficou pendente. E daí, queria convidar, então, nesse momento, muito livremente, para que vocês possam colocar algumas questões que vocês acham que ficaram pendentes. E daí, na sequência, eu já vejo aqui o que a gente tem aqui mais de participação. Aparecida, se quiser começar. Então, tá bom. Eu acho que a gente está num momento, né, de efervescência com relação à questão de acesso aos conhecimentos produzidos, né, acerca de questões voltadas para as questões raciais, né? Então, a gente tem hoje grupos de coletivos de alunos e alunas dentro da universidade, nós temos grupos de coletivos de leitura de literatura feminista, né, leitura de feminista negra, né? Então, a gente tem uma efervescência, e principalmente nesse momento de pandemia, né, a quantidade de lives que a gente está tendo. Então, eu estou seguindo, assim, vários grupos, né, vários grupos através do Instagram, e grupos formados que têm tido um processo de buscar por conhecimento, né, é muito importante. E também esses grupos, né, além de estar indo buscar por essa questão de leitura e de entendimento um pouco mais da questão de raça interseccionada com gênero, classe, sexualidade, né, também tem produzido, né, escrito narrativas, produzido livros de poesia, produzidos outras possibilidades de arte, né, e que pensando, de novo, na questão da formação de professores, né, um pouco de como é que nós, professores e professoras, também viajamos e entramos em contato com essas várias outras formas, né,
de nós trazermos as nossas próprias narrativas, né? Que a gente está falando, né? Basicamente dessa conversa aqui é sobre narrativas, né? Então, de que forma que a gente propicia que os nossos alunos e alunas, né? Também tenham e possam trazer as suas próprias narrativas nas suas várias modalidades de escrita das suas narrativas, né? E que isso possa ficar em evidência também, né? Nos corredores da universidade, nos vários lugares, seja através de teatro, como você mencionou, que esse grupo da Karine faz, né? Seja através de dança, o que quer que seja, né? Então, como é que a gente também se desafia a refletir sobre essas questões que possibilita que daí também esses corpos possam ser vistos circulando dentro dos corredores da universidade, né, com várias formas e vários formatos, que eu acho que é uma outra forma também de nós trazermos a reflexão e evidenciar esses corpos, né, que estão dentro da universidade, que estão dentro dos vários outros espaços sociais e que precisam se mostrar, precisam, né, estar evidentes e eu tenho tido contato com alguns coletivos, principalmente de um coletivo que a gente tem aqui na UEPG, e o quanto que esse coletivo, né, tem se mostrado ativo e a quantidade de produção que esse coletivo tem feito e a quantidade de agregar outras pessoas, né, que esse coletivo também tem. Então, eu acho que essa é uma possibilidade fantástica, né, e que a gente não poderia perder, né, essas oportunidades. Ana, quer trazer alguma questão aí que você achou que eu acabei não trazendo aí para a gente poder discutir? Eu acredito que seja extremamente importante também, apesar da gente ter contemplado bastantes elementos, enfim, dentro da proposta da sala, né? A sala tem uma proposta bastante rica. Eu acredito que seja importante a gente colocar, e talvez dialogue um pouco com a pergunta que foi colocada aqui, né? que vem na sequência, que é justamente a importância da literatura e da arte, né? Quando a gente fala sobre essas, para não ficar restrita à literatura, né? Mas como a gente precisa ampliar esse escopo, né? A gente sair das leituras de sempre, né? E de como a gente vive hoje uma armadilha que é o mercado editorial, né? E de como ele privilegia a circulação de determinados livros que atendam, enfim, à cultura hegemônica, ao discurso hegemônico, e de como a gente precisa estar bastante atentas a isso, no sentido de buscar espaços onde outras produções circulam, onde essas produções não necessariamente sejam caras e que sejam também restritas a um público especializado, muitas das vezes elas não são, elas circulam em outros espaços, mas elas circulam e são acessíveis. Então, de como a gente precisa se permitir olhar esses outros espaços de produção literária, de produção artística, de como eles existem, estão circulando, e dentro da própria internet, né? Muitas das vezes a gente fala, a gente entra na internet e acha a mesma coisa, tudo de sempre, e é mesmo assim, né? Então, a importância mesmo de se trabalhar, mesmo que com a internet, de uma maneira extremamente crítica e abrindo para outras possibilidades, né? de produção, de grupos, de coletivos que estão usando a internet para dividir muito, para partilhar muito das suas produções, né? E que trazem esses novos imaginários, né? É claro que a gente vai pensar sempre que é na universidade, é na escola, em que essas oportunidades, digamos assim, encontram muito mais possibilidades, né, de circular, né? Então, eu acredito que aí sim entra a função do professor, né, do docente, no sentido de propiciar esses encontros e de buscar isso, às vezes no próprio aluno. Às vezes é o próprio aluno que traz isso, né? E esse que é o bonito, de como a gente
ao ouvir as indicações dos alunos e das alunas, de como elas vão oferecer para nós essas outras possibilidades que eles, muitas das vezes, têm acesso e que a gente desconhece, né? Então, a gente se permitir mesmo abrir para diferentes narrativas, né? Hoje a gente vê um mercado editorial bastante rico dentro de uma perspectiva, a gente chama, né, a literatura globalizada, né, world literature, né? Então, como essa literatura, muitas das vezes, ela reproduz o mesmo tipo de imaginário, a mesma representação, ela só vai adquirindo novas roupagens ou novas né, máscaras dentro do mesmo. Então, sim, a gente precisa de novas possibilidades, né? E às vezes isso não está nos grandes meios de circulação. Eles estão muitas das vezes dentro de outras possibilidades, né? E aí sim a gente precisa se abrir para isso, para poder encontrar essa nova dinâmica, né? Mas é um desafio sempre isso, né? Isso não é simples, isso é desafiador, claro. Então, quem nos lança o desafio agora de fechamento é a nossa curadora, né, a Juliet, e ela traz a seguinte provocação, e daí eu já coloco para que vocês respondam a essa provocação e a gente já vai fazendo ali o fechamento aí da mesa, né? Ela coloca na fala da tarde, a Márcia Tiburi falou que é mais urgente a gente ler literatura do que escrever literatura. Eu entendo que haja um recorte aqui, lançando luz sobre essa repetição de narrativas das quais já estamos exaustos. Porque a partir dessa perspectiva de construção de novos imaginários, acredito que o encorajamento de produção de outras narrativas seja também urgente, né? E eu acrescento aqui a questão do desafio que a Ana colocou do próprio mercado editorial também nessa perspectiva, né? Porque não vale a produção, a gente também tem que ter a distribuição, né, disso. Então, colocando essa provocação aí da Juliet, nossa curadora da Flimo, eu passo a palavra, então, para a professora Aparecida para a gente ir daí se despedindo, fazendo o fechamento, então, dessa mesa-sala de hoje, que abre o primeiro dia aí de programação da nossa Festa Literária de Morrinhos. Que bom, que ótimo. Essa questão, né, que a Juliet trouxe, né, que foi aí a partir da fala da Márcia, né, Tiburi, ela é importante, porque você, a partir do momento que você pensa na questão de que literaturas são essas e que acesso você tem, né, de pessoas e de produção de literatura, hoje a gente tem também, eu acredito que pensando um pouco na questão desse mercado editorial, né? Então, tem muito material independente, justamente por conta dos vários acessos aí produzidos, né, dentro da própria internet, né? Então, cabe também as pessoas tentarem ver o que tem sido produzido, o que tem sido colocado, quem é que tem escrito, e tentar achar aí os nichos, né, que a gente acaba se interessando, né? Eu, então, acabo seguindo, indo atrás de várias coisas que têm a ver comigo, que têm a ver com os meus interesses, né? E eu tenho muito participado e comprado hoje livros, por exemplo, que são os livros produzidos e feitos com aquele crowdfunding, sabe? Então, eu tenho dado suporte a muitos grupos que têm produzido materiais, né? E que trazem essas narrativas. Entre eles, eu tenho uma aqui, gente, que eu peguei e comprei essa semana. Até vou mostrar para vocês, né? E que eu comprei num crowdfunding também, né? E esse aqui, ó, né? Fantástico, Narrativas Negras, né? Então, e que foi produzido, né, por um grupo de pessoas e que tem aqui várias mulheres né, mulheres pretas brasileiras, produzidas e ilustradas por mulheres pretas brasileiras também, né? E que são materiais que, na realidade, eu me identifico, eu me vejo nele, né? Me vejo nesse material, e tenho olhado vários outros também. Eu tenho, né, colaborado muito com esse processo, porque eu acredito que, além de dar suporte para novas narrativas, né, novas experiências, novas pessoas que têm produzido, né, é também uma oportunidade de eu conhecer outras vozes, de ver outras pessoas como, né, como escritores e escritoras também, né?
Então, eu acho que é um pouco dessa questão, e daí talvez eu acho que eu consigo responder a questão da Márcia ali, né, de procurar por outras, né, leituras e também leituras e epistemologias que estão sendo produzidas, né, em vários outros lugares que não são esses lugares canônicos, né, e de grandes editoras, por exemplo, né, e que tem tido material fantástico produzido, inclusive, né, eu estava lendo essa semana sobre o Publish News, que diz um pouco das pessoas que ganharam ou que estão sendo indicados pelo Jabuti, etc. E vários desses autores e autoras que foram indicados aqui, né, para o Jabuti são autores de editoras independentes. Então, isso tem tido uma efervescência e a cada vez mais terá mais, justamente por conta do que a internet propicia, né? Então, são outros olhares, outros lugares que a gente pode estar, né? Que não necessariamente eu tenho que ser guiada pelas grandes editoras, né? Então, há uma possibilidade de nós procurarmos aquilo que nos interessa. Ana? Eu acredito que esse é o caminho, né, Aparecido? Acho que esse é o caminho. A gente se sentir convidado a buscar novos espaços, porque eles estão aí. Né? É muito, às vezes, confortável, né? A gente lidar com esse grande mercado, é fácil, ele é rápido, você compra pela internet ou você passa na livraria e puxa o que está ali, o novo título, mas eu acredito que o desafio é justamente esse, né? Como você vai burlar essa enxurrada de literatura que vem, como né, foi colocado, mais do mesmo, né? Para encontrar narrativas novas, porque o que eu acho extremamente importante é isso, como que é preciso dar voz às pessoas, para que as pessoas escrevam suas histórias, né? E escrever suas histórias podem ser suas histórias pessoais ou suas histórias ficcionais, né? Mas é preciso ter esse espaço possível, né? A escola é um primeiro espaço, né? Para a gente construir novos escritores. E é importante dar essa voz dentro da sala de aula para que essas novas narrativas comecem a surgir desde a infância e que isso venha amadurecendo, né? A construção de um escritor demora muito tempo, né? Ele não se torna escritor de uma hora para outra, ou quando ele, né, tem lá seus 20 e poucos anos, pronto. Né? É uma construção demorada e que envolve esse empoderamento da sua própria fala, envolve se reconhecer como sujeito das narrativas de vida, primeiro, depois das narrativas ficcionais, como um sujeito capaz de construir novos imaginários. Né? Então, acredito que esse seja um elemento para a gente complementar e fechar, né, a nossa sala aqui, né? Que a gente consiga abrir mais espaços para a construção de novas escritas e de novos escritores e escritoras, né, que vão trazer novos imaginários, na medida em que, né, essa liberdade e essa inclusão de diferentes falas que vai possibilitar isso, né? Já desde a sala de aula, mas não só na sala de aula, né? Permitir a fala, que a fala circule, né? Sem opressão, sem hegemonia, né? Que a gente literalmente partilhe as vozes. Lindo, muito legal terminar com esse partilhar de vozes. Eu agradeço muito esse espaço dado pela comissão que organizou, que está organizando a Flimo. Eu convido aí a nossa audiência, o nosso público, para continuar acompanhando a programação da Flimo, que pode ser acompanhado nas redes sociais, no Instagram, @FlimoFestival. Né? Agradeço muito, Aparecida, agradeço muito, Ana, pela generosidade em compartilhar o conhecimento de vocês, em trazer essas provocações que são tão importantes, né? Agradeço a Juliet, agradeço a Ana também, e deixo para vocês fazerem aí a despedida de vocês e a gente faz aí o nosso fechamento. Ótimo, obrigada. Obrigada, Patrícia, né, pela oportunidade, pela conversa que a gente teve ontem, né? Também agradeço a Juliet pelo convite, parabenizo a Ana, né, que está aqui também nos bastidores, né, e também foi um prazer estar com a Ana Beatriz, né, então, estar aqui dialogando com ela, né, e que a gente já se encontrou antes e nos encontramos novamente nesse espaço, né, então, e parabenizar pela programação linda, né, da Flimo que está, né, então, parabéns.
e que mais espaços como esse sejam possíveis, né? Porque a gente precisa muito de literatura para aumentar e para o nosso contingente de possibilidades e alimentar a nossa alma também, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Parabéns. Antes de passar a palavra para as últimas palavras ali, né, no finalzinho da Ana, lembrando que a Ana tem um fã ali, o Alisson Gonçalves mandou um beijo para Ana Beatriz, né? Adoro pegar esse protocolo no final, porque dá esse gostinho, né? Realmente de sala de casa, né? Que era a ideia aqui. E lembrando, né? Convidando as pessoas para que possam adquirir o livro também da Aparecida, né? Fala certinho aqui o título, As Bonecas Pretas de Lara, isso, né? Aparecida, me corrija se eu falei errado, entrei rapidinho aqui. Bonecas negras de Lara, negras. As Bonecas Negras de Lara, me perdoa, né? Que eu procurei aqui rapidinho. E, Ana, por favor, suas palavras e obrigada pela conversa de hoje, pela conversa de ontem também. Eu que agradeço a conversa de ontem, a conversa de hoje. Agradeço o beijo do Alisson, que é um dos meus pares, um parceiro muito querido de trabalho e de vida, né? E com que eu compartilho muitas ideias, então é uma delícia, que bom que ele pôde aparecer aqui e me mandar um beijo, me sinto beijada. Agradeço muito o convite da Juliet, parabenizo a Ana, né, toda a equipe de produção, o evento está lindo e eu vou participar dentro do que eu conseguir, porque, meu Deus, a gente trabalha muito, né? Conversávamos isso antes nos bastidores, estamos trabalhando bastante, mas eu já vi, assim, umas provocações. Vocês seguem provocando, não é só hoje, não. Então, tem muita provocação à frente e que o público consiga, né, estar no evento, que vai até domingo, então, aproveitar, eu vou aproveitar, acho que o final de semana eu vou estar um pouquinho mais leve de agenda, então vou conseguir também estar um pouco, né, mais presente aqui com vocês e na partilha, né? Então, muito obrigada, foi uma alegria de novo, né, te ouvir, Aparecida, agora pessoalmente, né, ouvir pessoalmente, só que não, né, pessoalmente, mas não, e então, e que eu desejo muito sucesso para todos, né, no evento. E agradeço as pessoas que estavam aqui assistindo também, né. Então, pessoalmente, aí está mediado aí, né, por essas tecnologias. Aviso, então, que o evento segue até domingo, né, e mais uma vez convido todos para que sigam no Instagram e tenham contato com toda a programação, então, no @FlimoFestival. Obrigada. Essa conversa fez parte de uma série de encontros que gostaríamos tivessem rendido discussões cidade de Morretes adentro. Do lado de cá, recalculamos a rota para chegar até sua casa com vontade de que outros incômodos passem a ser ocupados por aí. A Flimo agradece o apoio do Sebrae e dos parceiros e te convida a acompanhar nossos arrobas nas redes sociais pelos próximos dias. Até já!